Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Refletindo a Paz. Meu nome é Ana Maria Lousada e hoje, ancoradas e ancorados na energia da divina inspiração, vamos refletir sobre a importância do Evangelho no lar. Podemos iniciar ressaltando os dizeres de Jesus Cristo que constam em Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Desses ensinamentos, já podemos destacar que na reunião familiar com o propósito de refletir sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, temos a sua presença, a sua energia crística. E essa energia vem para ficar conosco, porque Jesus fica onde é chamado. E Emmanuel, no livro Luz no Lar, no capítulo 1, intitulado Culto Cristão no Lar, destaca que o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Não é inovação, isso porque não deve ser praticado só por modismo ou porque queremos inovar sem aprofundamento. É uma necessidade, porque todos nós precisamos conhecer, aprender, praticar e aprofundar os ensinamentos de Jesus Cristo. Nesse sentido, destacamos aperfeiçoamento e sublimação, que quer dizer evolução do nosso ser espiritual. Desse modo, salientamos que o Evangelho no lar é uma reunião em família, é uma evangelização em família, avaliação das experiências vividas, planejamento das ações a serem praticadas, vivência cotidiana. Veja que muito mais do que um simples e grandioso momento de oração, o Evangelho no lar envolve um diálogo em relação aos nossos propósitos de vida, com vistas à nossa evolução espiritual. E nesse sentido, nós podemos destacar os dizeres de Sheila do livro Luz no Lar, no capítulo 9, quando ela nos instiga a pensar sobre a importância dessa prática sistematicamente. Então, a irmã Sheila nos fala: organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos. Veja que aqui podemos destacar o sentido de agrupamento doméstico do Evangelho, nossa missão no mundo, templo familiar e vida com todos. E dessa forma nós podemos salientar que enquanto um templo familiar, precisamos, unidos no amor divino, mesmo que com todos os desafios cotidianos, compreender a nossa missão nesse mundo, para podermos viver as experiências terrenas da melhor forma possível. E uma das nossas missões é a evangelização no lar, visando o nosso aprendizado, quer dizer, aprendermos a melhor forma de colocarmos em prática as virtudes que embasam o caráter de uma pessoa do bem. Aí está a importância do Evangelho no lar, que numa síntese nós podemos evidenciar que é o alimento espiritual e a proteção do nosso lar. Enquanto alimento espiritual e proteção do lar, entendemos que o Evangelho no lar é um ato de adoração a Deus. Quando estamos procurando conhecer, aprender, praticar e aprofundar os ensinamentos de Jesus Cristo, e nesse sentido
Realizamos leituras edificantes, análise do Evangelho de Jesus Cristo, avaliação das experiências vividas e planejamento das ações a serem praticadas no decorrer da semana, com base nos estudos realizados durante o Evangelho, estamos praticando uma prece. A prece do diálogo em família e de em família juntos dialogarmos com o divino. Por isso a espiritualidade, na questão 659 de O Livro dos Espíritos, responde a Kardec que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Quando estamos no processo de conhecer, de aprender, de praticar e aprofundar o Evangelho no contexto familiar, enquanto família, estamos pensando em Deus. Enquanto família, estamos nos aproximando de Deus. Enquanto família, estamos nos comunicando com Deus. Com Deus, conosco mesmos, com os nossos familiares. É um diálogo muito importante. Então, a prece no tempo e espaço do Evangelho do Lar constitui uma necessidade de louvar, de pedir e de agradecer. Agradecer pela vida, pelas experiências vividas, pelos ensinamentos. Louvar a Deus por meio de sublimes pensamentos e bons sentimentos, visando emanar energias do bem com foco na alimentação espiritual. E pedir, porque ainda precisamos de ajuda para colocar em prática a nossa missão nesse mundo. E quando pedimos, nos comprometemos em colocar em prática o nosso pedido. Por isso entendemos que o pedido é um momento de comprometimento com a nossa evolução espiritual. Porque se estou pedindo paciência, por exemplo, eu preciso começar a praticar a paciência. E quando eu estou praticando a paciência, eu estou movimentando as suas energias, que se encontram em nosso ser. E desse modo, outras virtudes vão sendo tocadas, porque a paciência gera mansidão, benevolência, alegria, paz, etc. Percebem o quanto é profundo a prática do Evangelho no Lar? Por isso, pelo menos semanalmente, é aconselhável vivenciar essa prática, independente da religião que você segue. Assim você pode usar a Bíblia, o livro sagrado da sua religião, obras edificantes que possam complementar as ideias do texto selecionado do Evangelho. Você pode planejar o texto do Evangelho e o texto complementar de acordo com as necessidades de discussões da família. Mas pode também abrir o livro, a Bíblia, o material que você está utilizando, você abre e realiza o estudo de acordo com aquilo que se apresentou, de acordo com a página que você abriu. Então, de uma forma ou de outra, a espiritualidade estará nos amparando no assunto mais pertinente. Esse momento é tão poderoso que promove a emissão eletromagnética de relativo poder. André Luiz, no livro Os Mensageiros, no capítulo 37, intitulado No Santuário Doméstico, nos fala que nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho
não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. E no livro Missionário da Luz, no capítulo 6, A Oração, André Luiz destaca que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas, o santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. E como numa família geralmente encontramos pessoas de diferentes idades, é fundamental estabelecermos um tempo com apresentação e discussões adequadas à faixa etária dos participantes, tornando esse momento um momento de grandeza espiritual, conforme André Luiz nos orienta. Se temos crianças, sabemos que o seu tempo de concentração é menor do que o tempo do adulto. Então, não é prudente prender a criança por mais de 15 minutos. Geralmente se faz a abertura e as discussões iniciais com foco nas crianças e depois se aprofunda com os demais adultos. O mesmo deve acontecer se temos adolescentes na família, sempre com o cuidado de não obrigá-los a viver a experiência de forma desagradável. Além do que já falamos, gostaríamos de destacar a responsabilidade com a evolução espiritual, o compromisso com a espiritualidade e a purificação do planeta Terra. Somos responsáveis pela nossa evolução espiritual e temos corresponsabilidade com a evolução espiritual das pessoas que compõem a nossa família. Quando nos propomos a fazer o Evangelho no lar, nos comprometemos com a espiritualidade, com Jesus Cristo, com nossos anjos da guarda, com os guardiões da nossa casa, com os nossos mentores espirituais que vêm nos atender nesses momentos. Por isso é muito importante que façamos o Evangelho no lar sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário e no mesmo local da casa. Se você escolher os domingos, às 20 horas, por exemplo, porque é o dia e o horário que consegue reunir a família, então todos os domingos nesse horário. Isso porque, além do compromisso com a espiritualidade, também servimos de templo sagrado para os irmãos desencarnados que precisam ouvir as reflexões e preces naquele lar, todos amparados pela espiritualidade. Caso tenhamos um imprevisto e não consigamos realizar o Evangelho naquele dia, numa eventualidade, eleve os seus pensamentos e comunique ao seu anjo da guarda que ele fará o que for preciso. Caso também você esteja fora de casa, viajando com a família, então faça onde estiver. Mas antes da realização do Evangelho, eleve os pensamentos e avise onde estarão. É um sinal de respeito. Caso apenas algumas pessoas estejam impossibilitadas de participar do Evangelho naquele dia, quem estiver em casa faz o Evangelho e tudo bem. Se na sua família só você pretende fazer o Evangelho, faça sozinho. Às vezes, em determinada família, as pessoas não querem fazer o Evangelho, não querem vivenciar essa experiência semanalmente. Então, faça sozinho, sempre entendendo que você não está só, porque a espiritualidade está com você. E, desse modo, toda a sua família será beneficiada pelo seu empenho. Por isso, esse momento também é um ato de caridade moral. O Evangelho no lar, no abrigo doméstico, equivale à lâmpada acesa para
todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual. E como no feixe de luz, irradiando energias de amor, solidariedade, alegria, paz, dentre outras virtudes, nós, por meio dessa prática, nos ajudamos e ajudamos o planeta Terra no processo de transição. Então veja que também é um ato de caridade nessa dimensão. Gostaríamos de trazer aqui também uma sugestão em relação a um roteiro, né, que a gente pode estar seguindo. Então a gente pode começar com uma harmonização do ambiente, com uma música, colocar um jarro com água para fluidificar, fazer uma prece inicial, uma leitura do Evangelho e logo após a leitura fazer comentários. Nesse momento podemos fazer uma leitura reflexiva, uma leitura por meio de um texto edificante, de uma poesia, de um vídeo, de uma história ou de uma narrativa de fatos reais, né? E após esse momento fazer novos comentários. Após os comentários, fazer um momento de vibração, onde todos estejam em silêncio, emanando um desejo para todos que estejam presentes e para o planeta Terra. Fazer, após esse momento de vibração, uma prece final e, após a prece, tomar a água fluidificada. Praticar com disciplina o Evangelho no seu lar fortalece a sua família para as devidas necessidades e desafios do mundo atual. Permita que Jesus entre em sua casa, encontre Jesus em seu coração, em sua consciência, acolha Jesus em seus pensamentos e sentimentos e em suas palavras e ações. Tudo de melhor para você e sua família. Por divina inspiração, em nome de Jesus Cristo.